Olá você, que bom que você está aqui. Hoje nós vamos falar sobre liberdade. Liberdade. Ontem eu estava assistindo a sessão ordinária da Câmara Municipal. E eu acho tão engraçado esse nome, sessão ordinária. Mas é o nome, mas era uma sessão ordinária. E eu estava reparando nos semblantes dos nossos representantes e confesso que isso me deixou preocupado. Porque eu não tive a oportunidade ainda de assistir uma outra sessão ordinária, uma outra sessão este ano, devido ao meu trabalho. Para quem não sabe, eu trabalho muito. Eu sou um prestador de serviço. E eu assisti ontem. E eu reparei nos semblantes dos nossos vereadores. Na atitude, nas palavras e na postura de todos eles. E reparei que a maioria dos que estão ali naquela casa não fazem ideia do que é ser vereador. A maioria dos que estão ali não sabem o que é ser um vereador. Não faz ideia. A maioria dos que estão ali acham que passaram numa espécie de concurso público e foram aprovados. E agora eles têm 4 anos de estabilidade, com um salário de 10 mil reais. Você ganha 10 mil reais? Você tem um convênio médico, de novo, não é qualquer convênio médico. É um senhor convênio médico. Você tem benefícios? Eu acredito que a maioria dos que estão ali nunca receberam, a não ser os que já são políticos, salários de 10 mil reais nas outras atividades que eles atuam. Esta é a realidade. Alguns que já passaram ali talvez ganharam até mais. Mas a maioria nunca ganharam um salário de 10 mil reais. Então isso realmente é uma mudança de vida para eles. E muitos ali não entendem o que é ser um político. Não entendem, não sabem nem de onde veio essa palavra. E não querem nem saber. Deveriam querer saber se fossem políticos de verdade. Mas não são. São homens comuns, simples, que não sabem o porquê que estão ali. Olha a beleza da liberdade. E o que é a liberdade? A liberdade é um dom que pertence mais à vontade, à coragem, do que à inteligência. E o que é a inteligência? Segundo os gregos antigos, a inteligência é o farol que ilumina o caminho. O farol. Mas já dizia, é o farol que ilumina o caminho, mas não faz caminhar. Ou seja, a inteligência, ela é um farol que mostra para você o que é as coisas. O que é bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve fazer. A inteligência mostra para você o que é justo e o que é injusto. O que é vergonhoso e o que é honroso, louvável. A inteligência mostra para você. Mas a decisão depende da vontade.
E a vontade é filha da coragem. Vou citar um exemplo para que você possa entender. Por exemplo, uma pessoa, assim como eu, que está acima do peso. A inteligência me diz, olha, Camilo, você está acima do peso, é melhor você fazer um regime, é melhor você voltar para o peso, isso é melhor para você. Não que eu não esteja me sentindo bem, estou me sentindo muito bem, mas a inteligência me diz que tem alguma coisa errada e que eu deva, olha o termo, que eu devo tomar uma atitude. Que eu devo deixar de comer determinadas coisas, por exemplo. Mas eu sou livre. Eu sou livre. E eu posso dizer não. Eu não vou deixar de comer o que eu quero. Não vou fazer regime. Eu sou livre. Você entendeu? A liberdade pertence mais à vontade do que à inteligência. Um cara que está correndo muito com o carro, a inteligência diz para ele, olha, você está correndo muito, seria melhor você maneirar. Aqui essa estrada é perigosa. Mas o cara é livre. E como homem livre que é, ele pode decidir se ele vai maneirar, seguir a inteligência ou não. Ele fala, não, eu não estou com vontade de diminuir. E ele vai e bate e se arrebenta. Homem livre. Note que a liberdade depende mais da vontade, do querer, do que da inteligência. Está entendendo? A inteligência não manda na vontade. Não manda, porque você é livre para seguir a inteligência ou não. E o que acontece, o que eu quero dizer com tudo isso? É que para ter vontade, para seguir a inteligência, para fazer o que deve ser feito, é preciso ter coragem de fazer o que é certo. O trabalho de político não é um emprego, não pode ser encarado como um emprego. O político ele deve ter as suas atividades, deve ter a sua profissão. Ele não pode depender daquilo ali. Porque aquele cargo que ele está ocupando não é um emprego, é um serviço. É um privilégio de serviço. Servir quem? A quem pertence o real dono do poder, que é o povo. E se você não está preparado para servir o povo com justiça, como você jurou cumprir a Constituição, cumprir as leis, se você não tem coragem para cumprir as leis, para fazer o que deve ser feito, eu lhe pergunto, o que você está fazendo aí, cara? O que você está fazendo aí, mulher? O que você está fazendo aí? Está aí por causa do salário? Dos benefícios? Ou você está aí para ajudar a população, para ajudar a cidade, que é o dever moral daquele que se candidata e se elege a um cargo desse? Eu quero acreditar que vocês querem isso. Porque esse é o real sentido. A palavra político surgiu na Grécia. E se subentendia da pessoa que abre mão da sua vida, do bem-estar pessoal, para dedicar-se ao coletivo, a proteger, a defender e ajudar a polis, a cidade. E o que é a cidade? Não são os prédios, as ruas. A cidade são as pessoas. É preciso conhecer o real interesse das pessoas.
É preciso ter a confiança das pessoas. Como vocês chamam da população. Como se fosse um conjunto abstrato. Então é preciso coragem para fazer o que é certo. E a coragem, ela é filha da vontade. E a liberdade é um dom que pertence mais à vontade do que à inteligência. Porque talvez as suas inteligências de Vossa Senhoria acusa vocês. Uma voz lá dentro dizendo o que é certo a se fazer. Mas vocês são livres. Não é? Vocês podem agir de acordo com a inteligência, de acordo com a consciência que está iluminando o caminho para você. Fala, olha, o certo a fazer é isso, hein? Mas você é livre. E se você não tiver a coragem, você não terá a vontade de fazer o que deve ser feito. E por não fazer o que deve ser feito, você estará em dívida com as pessoas, com a sociedade, com a polis. Então o verdadeiro sentido etimológico da palavra político é aquele que age com lisura, é aquele que tem a confiança da polis, da cidade, do povo. É aquele que abre mão de si mesmo para servir a cidade. E o contrário disso, etimologicamente falando, é corruptos. Corruptos. Calma aí, não estou chamando ninguém de ladrão não. Porque quem deu esse nome aí foi depois. Corruptos? Quem que é os corruptos, segundo a etimologia? Quem criou a palavra corruptos? O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer do indivíduo que ao invés de servir a cidade, ele se serve da cidade. E não está nem aí para os outros. Esse é o corruptos. Não necessariamente um ladrão. Você está entendendo? É aquele que não cumpre o seu dever. Você já ouviu uma palavra que significa a mesma coisa? Cidadania. É a palavra que vem do latim. Que significa político. Aquele que se abre mão de si mesmo e cumpre o seu papel e contribui para a sociedade. Qual que é a contribuição que um vereador pode dar para a cidade? E o seu compromisso não é com os seus parceiros. O seu compromisso é com a cidade, é com as pessoas que pagam o teu salário, os teus benefícios, tá? Que pagam os seus privilégios. Não é com os parceiros, com os parça. Toma cuidado, porque se age precipitado, pode dar errado. Você não estará agindo de maneira política, você estará agindo de maneira corrupta, no verdadeiro sentido da palavra. Entende? Você não estará, vou simplificar, você não estará servindo, mas você está apenas se servindo. Ou seja, você está de olho nos benefícios. Sabe, eu acho que é muito bom entender essas coisas, porque eu acredito que a maioria dos que estão na Câmara Municipal não sabe disso. Não tem noção do que é isso. Eu vejo pelo olhar deles. Eu assisti nessa reunião ordinária. Não sei por que tem esse nome, teria que mudar esse nome, porque tem um sentido pejorativo ligado a isso, mas vamos lá, a reunião ordinária, de maneira séria. A gente via nos olhares, eles abriam mão da palavra. Por quê?
Porque talvez não tem nada para dizer. Uma casa cheia de pessoas não tem nada para dizer. Aí cumprimentava alguns amigos que estavam ali. Estavam incomodados com a situação. E não deveriam estar. Vocês já sabem o que tem que fazer, não sabe? Ou é preciso desenhar para vocês? Se quiser que eu dou aula aí na escola legislativa para vocês, eu tenho o maior prazer. Faço isso de graça. E tenho certeza que vai ajudar aqueles que têm boa vontade. Porque eu tenho capacidade para isso. Então eu digo para vocês, eu estou falando isso para induzir vocês ao raciocínio. Não tenha medo de tomar a decisão certa. É a tua obrigação. O professor não pode ter medo de dar uma nota baixa ao aluno que não cumpriu com o seu dever, que não conseguiu tirar nota. Não é culpa do professor quando o aluno reprova. Não é culpa do policial que prende um ladrão. Não é culpa de um juiz condenar um culpado. A culpa é do culpado, a culpa é do ladrão, a culpa é do aluno que tirou nota baixa. Agora, se o professor der uma nota alta para um péssimo aluno, o policial que deixa o ladrão embora, facilita a fuga dele, o juiz que absorve um culpado, aí ele está sendo um corrupto. Você entendeu? Ah, mas ele não roubou nada. Então, mas ele deixou de servir a polis, a cidade, que é a nossa obrigação moral. Não cumpriu com o seu papel. E a pior coisa que tem para um ser humano é andar de cabeça baixa na rua. Porque não tem moral para andar com a cabeça erguida. É por isso que eu estou frisando tanto. Essa casa que eu respeito, essa casa tão necessária para a democracia, não pode ser uma casa desmoralizada, uma casa que paira sobre elas acoitadores do que é errado. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor das pessoas em questão. Eu estou dizendo que essa casa não pode pairar sobre ela dúvida de imoralidade. E quando vocês deixam de cumprir os seus deveres, vocês estão, naquele ato em si, agindo como corruptos. Ou seja, vocês não estão nem aí para o que a população pensa, para o dever moral que vocês juraram respeitar as leis, a Constituição, a moralidade dessa casa, contribuir para isso. Nós precisamos, a maior crise que existe no mundo é a crise moral, é a crise de moralidade. O que faltam aos políticos? Credibilidade. O que faltam às pessoas do mundo? Credibilidade. O que faltam às famílias? Credibilidade. O que falta às empresas? Credibilidade. Sabe? O que falta às pessoas? Sabe? Tem pessoas que querem se servir dos outros injustamente. Ser malandro, ser esperto. Olha que eu sou um prestador de serviço, eu sofro muito com isso. De pessoas malandras, espertas, oportunistas, que não está nem aí se está sendo injusta comigo. Elas querem se servir. Agem de forma desonesta com a gente, sabe? E eu também me sinto revoltado, como eu sou uma pessoa, eu tenho uma revolta, uma angústia existencial de ver um mundo de pessoas que não se importam em cumprir com seus deveres. E é por isso que eu cobro de vocês. Não é nada pessoal contra ninguém, não vem imaginar, você não gosta de nós aqui. Que você... Não, é uma questão de lógica. Sabe?
Eu não precisaria estar falando isso. Mas eu não estou pedindo favor. Eu estou pedindo para que vocês cumpram o dever de vocês. E nada melhor para um homem, uma mulher honrada, andar de cabeça erguida com a população. Agora, aquele que não cumpre o papel tem a obrigação de baixar a cabeça, porque está andando errado. Não tem moral. Vamos pensar nisso. Vamos zelar pela moralidade. E eu estaria falando do mesmo jeito. Se fosse no executivo, se fosse no judiciário, se fosse qualquer coisa. Porque eu tenho o direito de dar a minha opinião. Eu não estou faltando respeito com as pessoas. Eu estou dizendo o que nós esperamos. Porque a população já não aguenta mais. Nós contamos com a colaboração de vocês. Com a boa vontade, com a honestidade, com a lisura, com o espírito político. Aquele que abre mão de si mesmo em prol das pessoas, para resolver os problemas das pessoas, da polis, da cidade. Um forte abraço. Curta, compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal e não tenha medo, porque nós estamos do lado do que é certo. Um forte abraço e até a próxima.